Boa tarde, senhor presidente, deputado Arantes, senhores deputados, senhoras deputadas. Em primeiro lugar, eu queria fazer aqui uma saudação ao Senado Federal, que aprovou a perenização do Fundeb. O Fundeb, que é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista do setor da educação. Como bem lembrou há pouco o nobre deputado, também vice-presidente dessa casa, o deputado Cristiano Silveira, foi um instrumento criado no governo Lula. De alguma maneira, recriado e ampliado no governo Lula. Claro que essa criação foi uma iniciativa daquele governo progressista e voltado para a educação. Claro que sim. Mas ele veio de uma maneira derivada do antigo Fundeb, que foi criado em 96, também numa pressão dos estados, numa pressão do setor educacional sobre o governo Fernando Henrique, naquela época, que quando criou a Lei Candir. E houve, portanto, uma pressão no sentido de haver compensações a essa lei, quando ela desonerou do ICMS as exportações de produtos primários semi-elaborados, e uma das questões colocadas, além de algumas compensações que foram depois tornadas sem efeito por inutilidade ao longo do tempo, veio a mais importante, eu creio que veio para ficar, porque ela tem uma força própria, que foi o Fundeb. Mas no governo Lula, houve uma verdadeira revolução educacional. Foi a ampliação do ensino, acabou o ensino fundamental e nós passamos mudou-se o conceito, ampliou o ensino infantil, que passa a ser incorporado, ampliou numa série, o ensino, em vez de começar aos 7 anos, começou aos 6, e depois tornou obrigatório também o que antes fazia parte do ensino médio, e tudo isso criou-se, portanto, um novo conceito do que seria a primeira etapa da educação. Isso sim foi uma grande revolução, isso sim é que justifica que não é uma mudança de nome, não é uma mudança de conceito. Portanto, o que nós perenizamos agora, nós, povo brasileiro, perenizamos agora na votação do Senado, que foi essa criação ou recriação no governo Lula, e foi espontâneo, não foi tal como em 96, no governo anterior, que foi uma compensação que foi dada e tinha prazo de se encerrar, porque essa compensação deixaria de existir, e, portanto, agora nós concluímos um ciclo, e exatamente num governo que não tem a menor sensibilidade com a educação, não é vocacionado para isso, não pratica isso, coloca no Ministério da Educação pessoas absolutamente desconectadas com os princípios mais elementares da educação progressista, da economia moderna, técnica, nada disso está presente no atual governo, e foi, portanto, uma vitória do povo brasileiro, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, e, sem dúvida nenhuma, uma derrota da tecnocracia que está ali instalada, que só pensa, quando pensa no social, ao se verificar, não é no social, é na propaganda, é na hipótese cada vez mais remota de uma reeleição. Tudo isso é que povoa o imaginário desse governo, que, na verdade, ele é um desgoverno, porque ele vai pelos marqueteiros, vai por tentativa de cooptação parlamentar e coisas do tipo. Portanto, fica aqui a minha saudação ao Senado, ao Congresso Nacional, ao setor da educação. Também me sinto, em grande medida, contemplado, porque participei da época que houve essa nova etapa desse instrumento tão importante, que veio do governo Lula. Ele, corretamente, podemos falar que é o seu fundador, no formato que tem hoje, e, portanto, ele é um avanço que veio para ficar. Portanto, fica aqui os parabéns e fica aqui o meu orgulho, junto com a nossa bancada do PT, dos partidos vocacionados, dos parlamentares vocacionados para a defesa da educação,
por esse marco histórico que obtivemos nesse momento. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de tecer comentários a respeito da tramitação que nesse momento se inicia na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, chamada de Fiscalização Financeira, onde começa a tramitação também do projeto de lei complementar relativo à reforma da Previdência. Claro que trata-se de um projeto, eu várias vezes falei isso, eu tenho várias críticas a esse projeto e tem também análises que ele poderia trazer, se fosse adequadamente trabalhado, alguns avanços importantes para esse momento. Porém, a nossa bancada, o nosso bloco, fez uma opção para forçar que ocorresse um mínimo de sensibilidade com a questão do momento que vivemos, da pandemia, do acréscimo de deveres que recai até sobre o servidor público, que não perde seu emprego, mas perdeu reajustes salariais que não vieram e ganhou novos encargos pessoais, familiares, de todo tipo. Então, não é o momento também para isso. E, portanto, tomamos a medida, e eu queria cumprimentar os membros ali do nosso bloco, da Comissão de Trabalho e Seguridade Social, através do meu grande colega, amigo, Celinho Sintrocel, mas também os demais membros que lá estavam, nos representando, inclusive o nosso líder, André Quintão, cumprimentar a todos eles pelo desempenho que tiveram e pela maneira adequada, que propuseram, olha, se é assim, vamos pela rejeição. Então, eu vou dar sequência a essa atitude, mesmo tendo, evidentemente, proposições que poderia ter, e claro que cabem muitas proposições para alterar de uma maneira, no sentido de aperfeiçoar, ou eu nem diria aperfeiçoar, pelo menos corrigir falhas enormes desse projeto, e até porque ele é feito num momento, não que ele não possa fazer o PLC sem ter uma mudança constitucional, pode, mas que tem um tramitando simultaneamente, não espera nem a votação, ou seja, um atropelo assim, meio incompreensível. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui não apenas justificar, mas defender a posição que colocarei lá na comissão logo mais. Não vou apresentar emendas, vou me guardar para apresentar emendas coletivas de bancada junto com o nosso bloco e, evidentemente, numa segunda rodada, sem nenhum constrangimento também, se tiver alguma questão, supondo que esse projeto ele vá tramitar. Porque a proposta do bloco é que ele pare agora, ele seja rejeitado, seja devolvido para o governo e, a seu devido tempo, ele seja apresentado esse ou outro, de preferência outro. Então, portanto, o recado é claro, é o recado do nosso bloco, não é o recado só naquela comissão, é o recado forte. Vários de nós teríamos diversas sugestões, diversas coisas, porque temos preocupação com a Previdência Social, com a Seguridade Social como um todo, temos preocupações também com a questão fiscal do Estado, a crise fiscal, até porque essas questões também, elas não são de governo, elas são permanentes, elas lançam os seus efeitos a médio prazo, a longo prazo. Então, ninguém está aqui pensando em tomar uma atitude essa ou aquela, por ser oposição ao governo. De forma alguma, queremos um sistema sólido para o trabalhador público, um sistema sólido para o povo mineiro, que tem que sustentar esse sistema. Portanto, queremos um sistema de médio e longo prazo, como todo o sistema previdenciário do mundo. Ele não é imediatista. Os sistemas, eles lançam os seus impactos, os seus efeitos no longo prazo. Portanto, como nós queremos ser governo no futuro, seguramente isso ocorrerá em Minas, em outros estados, em outros municípios. Vejo aí a nossa colega Marília Campos, tem toda a condição e tenho certeza que será a prefeita de Contagem, a próxima prefeita de Contagem, também é da comissão, também vai se defrontar
com as questões previdenciárias ali naquele município. Seria um constrangimento. Nós vamos trabalhar para fazer o melhor possível ali. Porém, não podemos aceitar que a coisa seja feita do jeito que ela está sendo tocada aqui no nosso Estado. Portanto, eu me somo de uma maneira integral à atitude do nosso partido, do PT, da nossa bancada, do nosso bloco parlamentar, da comissão que votou hoje, e vamos votar pela rejeição integral, mesmo com todas essas explicações que já dei aqui e já dei em outras ocasiões. E também, presidente, para voltar ao meu tema indissociável desse, não vejo por que uma questão previdenciária que seja tratada isoladamente, porque ela é previdenciária e ela também compõe um instrumento fundamental, importantíssimo, da crise fiscal, do equilíbrio fiscal que nós buscamos. E o governo vê assim, os técnicos veem assim e dizem isso. Ora, se para ver a questão do equilíbrio previdenciário, não só a médio e longo prazo, mas também para atacar agora, ajudar a atacar agora a crise fiscal, eu digo, isso é insuficiente. Nós temos que buscar também outros instrumentos para o reequilíbrio fiscal. Temos que buscar outros instrumentos. Já fiz a apresentação de vários aqui. Alguns dependem só de nós, outros dependem de negociação com o governo federal. Claro que dependem, mas por que não fazê-lo? Falei aqui sobre a questão da taxação das exportações, disse agora da desoneração que houve dos produtos primários sendo elaborados. Eu quero deixar claro aqui que concordo com essa medida, fui relator da sua constitucionalização, acho que o ICMS não é adequado para gravar as exportações, mas existe o imposto das exportações, que ele pode ser acionado, ele pode ser, e deve ser. Essa polêmica, em grande medida, já está um pouco superada, que houve o acordo dos estados e portanto, nós temos que buscar o que tem em mãos. E eu defendo aqui a aplicação imediata do imposto de exportações para começar sobre um desses produtos, que é o ouro, que está saindo do Estado, 20% sobre o ouro, que propõe uma aplicação imediata, não depende de lei nenhuma, não depende de coisa alguma, o início pode ser imediato, não tem nenhuma anterioridade, sequer anual, não tem anual e não tem nem aquela que correntemente chama-se pandemia, que é a até nem sei pronunciar direito, que é o nome técnico jurídico, non-essential, sei lá, nome assim. Me desculpe aí o tropeço na língua portuguesa, mas enfim, o nome corrente é a noventena, os 90 dias. Nem essa anterioridade existe nesse tributo. E outros que eu pessoalmente, estou disposto, se houver uma mudança, aí de votar todas as questões. Mas, por uma questão ideológica, não vamos atacar os nichos de tributação saudáveis que existem, que estão aí precisando ser incorporados. Quando falamos em inclusão, nós temos que falar em inclusão tributária, incluir aqueles que estão à margem do sistema tributário. Nós não podemos tratar uma questão previdenciária pelo seu equilíbrio de longo prazo, beleza? Correto? Mas se isso tem um tratamento também voltado para ser um instrumento de ataque à crise fiscal atual, aí também não. Aí também quase que me empurra para um voto completamente fechado a qualquer modificação, a qualquer aceitação, que não seja um boicote, uma atitude de obstrução a qualquer tramitação, seja ela de que estilo for, seja de PEC, seja de PLC, porque se não há disposição de discutir novas receitas, eu vou discutir aqui, cortar despesa em cima de servidor público, aí também não, aí é querer demais. Aí é querer fugir da realidade, é querer escapar daquilo que é inescapável,
que nós temos várias maneiras. Eu não quero aumentar uma carga tributária de uma maneira injusta, mas incorporar aqueles que não são tributados de uma maneira correta. Existem nichos tributários que podem e devem ser perseguidos. Nós estamos aqui utilizando o Zoom, que hoje já acabou de ultrapassar a Vale do Rio Doce e da Mãe. Se fosse uma empresa brasileira, o Zoom, que é um dos gigantes da comunicação virtual, um dos gigantes, um deles, se fosse brasileiro, seria maior do que a Vale, seria a maior empresa do Brasil. Seria a maior empresa do Brasil. Ela é maior do que a soma de todas as empresas de telecomunicações. Só a Zoom, que não chega nos pés do Facebook, não chega nos pés de nenhum desses gigantes. Ela também, sendo um gigante, tem outros gigantes muito maiores. Ela é 4 vezes o valor do Banco do Brasil. E não paga um centavo de imposto aqui. Não dá para aceitar isso. E enquanto vamos aí meter tesoura, meter o bisturi, meter a faca, a peixeira. Eu estou disposto a meter peixeira aonde que cabe uma peixeira. Ou uma corvelana, prefiro dizer, que é aquela faca robusta lá de minha terra. Aquela faca de 1001 utilidades, inclusive aquelas que todo mundo está pensando que tem mesmo. E pelo menos no passado tinha. Mas ela serve para fazer o bem também, para roçar um pasto, é quase como um facão. Portanto, nós temos que dar a facãozada aonde aceita uma facãozada, onde aceita um talho, onde aceita uma sobrecarga fiscal. Por isso é que nós temos que pensar também, junto com a Previdência, temos que pensar o sistema tributário. Foi assim em 2003, no primeiro ano do governo Lula, que foi feita, tentamos fazer uma reforma tributária inteira, mas fizemos de um pedaço importante que foi feito, trabalhamos juntos a questão previdenciária e a questão tributária, com novos tributos, de maneira robusta, melhorando o sistema para melhorar a arrecadação. Tudo isso é bom, temos que melhorar as condições da economia para arrecadar mais. Nós não podemos ficar com esse foco um tanto tacanho, menor. Isso aí tem que ser analisado? Claro que sim. Quero reafirmar o que já afirmei na tribuna. Eu sou daqueles que acham que, felizmente, os sistemas tributários eles têm que ser frequentemente, isso em termos históricos, frequentemente de décadas em décadas, mas tem que ser ajustado, ainda bem, porque as condições externas mudam. Mas também nós temos que analisar as demais questões que são paralelas a elas, que jogam no mesmo terreno de buscar soluções saudáveis para a crise fiscal, para a crise de desenvolvimento econômico, e aí sim, a arrecadação saudável vem abastecer os recursos públicos para fazer o bem geral, trazer o bem-estar, a rede de proteção social. Conclui, por favor, deputado. E assim eu concluo, dizendo, portanto, só para compreender, hoje não apresentarei nenhuma emenda a não ser o voto globalmente contrário, seguindo o que foi feito na nossa comissão, mas com a intenção clara de continuar discutindo em conjunto, de uma maneira coordenada, toda a questão fiscal e tributária de Minas Gerais.